Olá, amados, tudo bom? Então, você já teve medo do desconhecido? Quem não tem medo daquilo que é desconhecido? Dar um tiro no escuro, ter que seguir alguém sem saber para onde você vai. E é exatamente essa experiência que eu tenho trazido comigo nessa caminhada aonde eu venho pregando o Evangelho do Reino. Porque são coisas que muitas das vezes a gente não ouviu em pregações, leu em livros. E geralmente o desconhecido ele gera um pouquinho desse receio, desse medo. Tipo, nunca vi ninguém pregando isso daí, né? Mas a verdade é que lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. A Bíblia fala que aquilo que os ouvidos não ouviram, né, os olhos não viram e nunca penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Então, irmãos, Deus ele tem preparado coisas grandiosas para a gente. Basta a gente ter coragem para poder entrar nessas coisas grandes que Deus tem para a gente. É interessante que lá em João, no capítulo 13, você vai perceber que a partir do versículo 8 diz assim: disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus falou, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais, tudo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Ou seja, depois ele vai dizer lá em João, no capítulo 15, versículo 3, que vós já está limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós sabemos que a palavra de Deus é o que nos lava, é o que nos purifica, é o que nos santifica. Por isso que Jesus falou lá em João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E mais ainda, lá em Efésios, no capítulo 5, diz assim, lavando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, pura, sem mancha, sem ruga, ou qualquer coisa semelhante, e sem mácula. Então nós sabemos que o que lava a igreja é a palavra. O que nos torna mais santos e mais parecido com ele é a palavra. Só que, na medida em que você vai se lavando, você vai chegando em uma dimensão com ele. Se você lavar os pés, é uma dimensão. Se você lavar até os joelhos, é uma outra dimensão. Se você lavar até os lombos, é uma outra dimensão. Então, na medida em que você vai caminhando com Deus, e na medida que você vai se lavando com Deus, você vai entrando numa profundidade maior com Ele. Você vai se aprofundando mais. Mas tudo isso, quem faz é a palavra. Na medida conforme que você vai se lavando ao meditar na palavra, Deus vai transformando você. Porque a palavra tem essa capacidade de transformar as pessoas. Conforme ela vai meditando, conforme ela vai lendo, conforme ela vai guardando, conforme ela vai praticando, a palavra entra nela e vai limpando-a e vai santificando essa pessoa. Então o que isso tem a ver com o desconhecido? Tem a ver que o desconhecido, justamente isso, gera medo em algumas pessoas. Elas querem se aprofundar mais com Deus, mas elas têm medo de coisas novas na palavra. Então, ela fica no básico. Jesus te ama, perdoa o seu próximo, né? Nós devemos de ofertar na casa de Deus, devemos de ter compromissos com Deus, cumprir nossos compromissos, ser fiel à sua esposa, ser fiel, né, à sua liderança, princípios do reino de Deus.
Porque isso é uma coisa que todos nós já estamos acostumados e vivemos com isso, né? Nós já nascemos num contexto onde todo mundo ensina isso. Só que isso é uma parte que nos lava. E Deus está gerando na igreja nos dias de hoje um sentimento de nos aprofundarmos mais com Deus. Mas o caminho pela qual nós vamos nos aprofundar mais com Deus não é outro senão pela palavra. E essa palavra, ela tem níveis de profundidade. Esses níveis de profundidade é que a gente tem que estar atento. Porque se você já está há 20 anos, 30 anos, naquele mesmo nível básico de arrependimento, o cara só prega arrependimento, o cara só prega perdão, o cara só prega fé, o cara só ensina as coisas rudimentares da fé cristã, que Paulo fala que isso são rudimentos da fé, são as primeiras coisas, mas nós temos que avançar. Se você quer se aprofundar com Deus, você tem que pular essas etapas. Você só volta nela se Deus assim permitir. Está escrito isso. Mas nós nos tornamos PhDs, pós-doutorado, mestre em divindade, do basicão. Só queremos ficar nos pés. E Deus quer nos elevar a uma dimensão maior, nos mostrar coisas ocultas que nós não sabemos. Mas como o desconhecido gera medo, porque isso pode ir contra aquilo que eu creio. Isso pode... Eu posso entrar numa área que eu não domino. E isso é pisar em ovos. O que vai acontecer com o ministério se eu começar a ensinar assim? Irmãos, não tem jeito. Se você quiser se aprofundar mais com Deus, você vai ter que redirecionar a forma como você busca a Deus. Oração é fundamental. Nos consagrar a Deus é fundamental. Mas isso tem um teto. E para você furar esse teto, passa pela palavra. Então não tem um outro caminho. Não tem um outro jeito. Não existe fórmula mágica. Deus não vai te dar poder de mão beijada. Ele não vai fazer isso. Você pode chegar até numa dimensão de cura, pode chegar numa dimensão aí de revelações. Amém? Isso são dons que Deus dá, perfeito. Mas o que Deus está gerando na igreja hoje é algo muito maior do que isso. O que Deus está gerando é um avivamento. E um avivamento como a igreja nunca viveu na sua história. Mas para que a igreja chegue nesse ponto, ela tem que sair do basicão. Porque o básico nos trouxe até aqui. Se você quiser romper, você vai ter que romper pela palavra. Porque é a palavra que te santifica. É a palavra que vai te transformar. Só que a palavra, ela tem níveis. Você sabe disso. Jesus falou que tinha coisas que não podia falar para os discípulos, que não podia suportar. A palavra de Deus tem níveis. Agora, como é que você quer chegar a um nível de profundidade com Deus se você não romper e sair do ensino fundamental? Você está entendendo? Ensino fundamental é fundamental. Ensino médio é ensino médio. Agora você quer fazer uma faculdade para se formar, para ser semelhante a Jesus. Então você tem que aumentar os níveis. E esses níveis de profundidade com Deus, ela não tem outro caminho. Ela passa pela palavra. Olha para Daniel, meditando na palavra. Olha a sabedoria que Daniel chegou. Irmãos, não tem jeito. Você vai tentar passar por um atalho para se achegar, se aprofundar com Deus, você vai se esbarrar no mesmo teto. Porque o caminho é a palavra. E mais uma vez eu estou sendo muito incisivo nisso e repetindo. Coisas novas e ocultas Deus tem para mostrar para você. E essas coisas novas e ocultas que Deus tem para mostrar para você, é justamente isso que vai te levar à dimensão que Ele quer que você chegue, que é ser semelhante a Jesus. Então,
vamos começar a pensar nisso. Não sinta o medo do desconhecido. É Deus que te convida a te mostrar coisas que você não conhece. É Ele quem está te convidando. E Paulo fala isso. Deus tem preparado para a gente coisas que nós nunca ouvimos, coisas que nós nunca vimos. Então por que o medo? Por que ficar acostumado com aquilo que você já sabe de cor e salteado? Irmãos, temos que ter firmeza. Olha o que diz o texto: coisas ocultas e firmes. É firme. Não é vento de doutrina, não é heresia, é firmeza na palavra. Então, eu quero convidar você a lançar fora todo o medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Lança fora todo o medo e passa a querer buscar o Senhor por intermédio da palavra. Senhor, me mostra, me lava mais. O Senhor já me lavou até aqui. E nós não somos, irmãos, detentores de todo o conhecimento. Nós não somos detentores de toda a verdade. Eu preciso aprender mais, porque quanto mais eu aprendo coisa que eu não sei, mais o Senhor me lava. Quanto mais eu aprendo coisas que eu acho que eu sabia e preciso, às vezes, até rever algum ponto, nesse ponto o Senhor me lava mais. Mas o que me entristece hoje, irmãos, é ver homens e mulheres que só fica naquilo dali. A pessoa não precisa nem mais ler a Bíblia, naquela parte ali, porque já está tudo já. É até bom que esteja decorado, mas o que eu estou dizendo é que a pessoa já não tem mais por onde caminhar, porque ela fica rodando em círculos no mesmo lugar, rodando em círculos no mesmo lugar, só com a papinha do neném. E Deus quer nos elevar para chegar uma dimensão que Ele quer que venhamos nós chegar, essa maturidade, esse teleios. Agora, o grande perigo é quando a pessoa ela se torna PhD no basicão e ela acha que isso é o nível que Deus quer que ela chegue. Aí é que é difícil mostrar a essa pessoa que não é assim. Vai ter que ter muita humildade e um coração muito quebrantado, como teve Apolo, né? Porque, irmãos, conforme você vai aprendendo da palavra, aquilo vai te lavando, vai te lavando, vai te lavando. Então, você chegou a uma dimensão. Mas Deus quer te elevar a dimensões maiores. Mas para que Ele te eleve a essa dimensão, você tem que lavar uma parte que você não tinha lavado antes. E essa parte que Ele vai te lavar, que você não havia lavado antes, ou porque você não se permitiu ser lavado, ou porque você precisa aumentar o seu nível de palavra com Deus. A Bíblia está ali escrita, não é à toa. Se for só para ficar na base do amor, a Bíblia iria apenas focar no amor. Ia deixar tudo quanto é tipo de ensino que nos lava para o lado. Mas não. É amor, mas também tem princípios de sabedoria ali dentro. Princípios de sabedoria nós precisamos aprender para nos lavar mais. Quando você tem uma revelação nova da palavra de Deus, algo que você nunca ouviu, e aquilo entrou no teu coração, você está sendo um pouquinho mais lavado. Isso é tremendo, né? Então, os discípulos estavam sendo lavados ali. Algumas coisas não estavam entendendo, né? Mas eles estavam sendo lavados. Eles já estavam limpos, né? E eles conseguiram chegar a uma dimensão muito grande. Olha a dimensão que os discípulos chegaram, irmãos. Olha a dimensão que os discípulos chegaram. Olha para a igreja do primeiro século. Veja a dimensão que eles chegaram. E eles viviam aquilo, né? Então, a gente precisa viver até mais do que eles. Porque eles viveram a chuva temporânea. Nós vamos viver a chuva serôdia. Então,
há necessidade de a gente se lavar. Vamos nos lavar, irmãos. Vamos nos lavar. Vamos ter mais conhecimento da palavra. Deixa a palavra lavar você, deixa a palavra me lavar. Vamos lavar uns aos outros. Vamos lavar os pés uns dos outros. Deixa que essa palavra nos purifique. Deixa que essa palavra nos santifique. A fim de que a gente possa andar, irmãos, na mesma dimensão de Jesus. Oh, maravilha! Nós queremos andar na mesma dimensão de Jesus. Eu quero andar na mesma dimensão de Jesus. E eu convido a você a andar na mesma dimensão de Jesus. 1 João 2,6 diz: aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou. Então, nós que nos dizemos estarmos com Jesus, nós precisamos andar como ele andou. Então, não tenha medo do desconhecido. O desconhecido, ele é um convite que Deus faz. Ele fala: se você clamar a mim, eu vou te responder. E vou te anunciar coisas ocultas e firmes que não sabes. Assim como ele mostrou para Paulo, que foram palavras inefáveis. Assim como ele mostrou para os discípulos, que ele mostrou até em oculto para Pedro, Tiago e João. Assim como ele mostrou para Daniel. Assim como ele mostrou para Isaías. Deus também quer mostrar para você coisas ocultas que você não sabe. E são coisas firmes. Não é brincadeira e nem vento de doutrina. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus.